Agora, doutor Alas, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as tendências, sobre as perspectivas do agronegócio brasileiro. Olha, o agronegócio brasileiro se firmou nesses últimos 40 anos e a cada dia se torna mais imbatível. Essa agricultura tropical veio para valer. O mundo passou, como eu disse, 4 milênios dependentes exclusivamente das regiões temperadas. Elas que desenvolveram os primeiros trabalhos produtivos. Foi nesta região que o homem aprendeu a produzir, com limitações, todos nós sabemos, porque nestas regiões, em média, o solo fica coberto pela neve por 6 meses, variando em função da distância do Equador entre 4 e 10 meses. Com esta limitação, a ocupação de espaço para produzir, as áreas aráveis, as áreas que podem produzir, foram sendo ocupadas sucessivamente. O último grande lance que o mundo teve foi a descoberta das Américas. A planície central americana, onde estão o Canadá e os Estados Unidos, foi a última expansão em larga escala que teve a agricultura temperada. Não foi difícil, porque o europeu principalmente, ou o asiático em algumas condições, trouxeram todo o seu conhecimento e não houve nenhuma necessidade de se preocupar, porque as plantas se adaptavam rapidamente. As máquinas que eles trouxeram eram próprias para isso. As tecnologias que desenvolveram foram muito bem aplicadas aqui e deu uma certa folga no crescimento populacional do mundo, porque a planície central americana garantiu durante praticamente 100 anos a expansão de demanda de alimentos no mundo. Em 1968, houve um fato bastante significativo. Houve uma variação climática em todo o hemisfério norte e fez com que ali se pronunciasse uma seca muito grande, onde os Estados Unidos perdeu mais de 20% de sua safra, Estados Unidos e Canadá. A Europa perdeu mais de 30% e a Ásia perdeu 50%. E houve uma baixa violenta nos estoques mundiais, inclusive no americano, coisa que ninguém esperava. O presidente dos Estados Unidos teve via público e autodenunciar que ele está fazendo pela primeira vez um embargo não político na exportação de alimentos. E vergonhosamente para ele, como ele disse, teve que explicar: nós só temos em nossos armazéns e silos comida para mais 6 meses para o povo americano. E isto é o tempo suficiente para nós produzirmos a nova safra. Se eu exportar, vai faltar alimentos aqui dentro. E esses alimentos já estavam comercializados, etc. Foi um choque muito grande. Isso causou um transtorno incrível no mercado internacional. E o alimento dobrou de preço. Países tropicais, inclusive o Brasil, todos eles eram dependentes de importação de alimentos. Nós no Brasil importávamos nessa época, final da década de 60 e 70, início da 70, 30% do que consumíamos. Era muita coisa. A nossa balança comercial passou a ser muito sobrecarregada. Quem fazia o saldo na balança comercial era a conta café. O café é que nos sustentava, que era um produto tropical.
Com isso, houve um fato bastante grave no Brasil. Quando chegou 1973, veio a crise do petróleo, a criação da OPEP. O petróleo passa de 2,5 a 3 dólares por barril, na semana seguinte a mais de 11 dólares. E continuou subindo. 11, 13, 15, 19, 30 dólares. E o Brasil não tinha mais condição de sustentar esta importação por um fato difícil. Nós dependíamos, na década de 70, de 80% do petróleo que consumíamos era importado. Com isto, o saldo, o balanço da conta comercial de exportação ficou altamente negativo. E o Brasil iria quebrar. A verdade é que ele quebraria porque ele não teria mais recurso para importar alimentos de um lado e petróleo do outro. Que situação difícil. O presidente Geisel tinha sido presidente da Petrobras. E ele sabia perfeitamente que com a tecnologia existente na época, nós não descobriríamos petróleo mais no Brasil. O que tinha que descobrir já estava sendo extraído. Ele, por isso, até deixou, junto com as universidades e a própria Petrobras, uma evolução na base científica para uma evolução de capacidade de desenvolver novos métodos, que veio 40 anos depois a aparecer o pré-sal. Foi descoberto graças a essa tecnologia que foi implantada, desenvolvida desde a década de 70. E o país precisava de solução, porque não existia também no mundo, em lugar nenhum, tecnologia para a agricultura tropical. Nós estávamos diante de um desafio ou de um dilema. Ou paramos o Brasil, não tem mais petróleo, vamos ter que reduzir a nossa alimentação, que seria muito difícil, porque o Brasil naquela época, na década de 70, já tinha 95 milhões de habitantes. Ou então, vamos ter que arrumar uma solução. Essa foi a discussão que tivemos em 1974, antes de assumir o governo. Ali tomou-se a decisão que só caberia, porque a nossa indústria também era obsoleta. Ela não tinha nenhuma capacidade de competir. Ao contrário, ela até exigia subsídios. Com isso, se você não tem como competir com a sua indústria, se você é importador de alimentos e importador de petróleo, você está falido. Então o que tinha que se fazer? Nós tínhamos que buscar uma solução para o Brasil não quebrar. E foi escolhido o setor agrícola. E eu me lembro muito bem das discussões que tivemos ainda lá na Praça Pinhas, antes de assumir o governo. Pois o presidente queria que nós assumíssemos o governo em 15 de março, com todos os planos prontos. E nós trabalhamos muito. E ali procuramos definir. Eu vinha de Minas Gerais e tinha feito experimentos iniciais com o Cerrado brasileiro. E começou a dar certo. Inclusive o programa lá de São Gotardo, PADAP, famoso PADAP, estava dando mais do que certo. Nós começamos com um projeto individual, a demanda cresceu tanto que o governo não conseguia atender individualmente a todos e tinha de ser um programa com assistência técnica e creditícia permanente. Nós resolvemos experimentar, fazer o primeiro assentamento dirigido com mais de 30, 40, 50, 70 pessoas. Lá foram 72. E deu certo demais. E isso provavelmente, inclusive, levou o presidente Geisel a me convidar